Tudo bem? Meu nome é Lilian, eu sou terapeuta e hoje vamos começar nossa jornada vencendo a ansiedade e o medo. Se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, se você está aqui hoje, provavelmente você é uma pessoa que não aguenta mais o medo, a preocupação excessiva, a dificuldade de lidar com esse mal que é a ansiedade. A ansiedade é realmente uma coisa que vai tirando a nossa liberdade, vai nos colocando cada vez mais com medo, com mais preocupação, tendo aquela sensação de que o problema é você, né? O problema sou eu que estou enlouquecendo, meu corpo é que não para de sentir esses sintomas horríveis. Mas o problema não é você, o problema não é que você está enlouquecendo. Esses sintomas de ansiedade, eles não são o problema, eles são um sinal. Hoje, o nosso tema é o que está por trás da ansiedade? O que está por trás desse medo, dessa preocupação excessiva, desses sintomas físicos ruins, como taquicardia, dor? O que está por trás? Que muitas vezes as pessoas não entendem que há algo por trás. Elas vão pensar, olha, eu tenho que lutar contra a ansiedade. E não é assim. Quanto mais você luta contra a ansiedade, quanto mais você está sempre lutando contra os sintomas, mais eles aparecem. É isso que a gente vai falar hoje. A forma como você lida com a ansiedade está prejudicando cada vez mais. E a gente vai mostrar os erros, né? O que está por trás da ansiedade. Para quem não me conhece, a gente vai começar aqui a live, a gente vai falar sobre ansiedade e medo. Essa é a primeira live que a gente está fazendo na nossa jornada, digamos assim, vencendo a ansiedade e o medo. Por quê, gente? Tem muita gente com ansiedade que ainda não sabe como lidar com a ansiedade. Não é apenas com remédios. Eu quero te mostrar nessa jornada que você pode lidar com a ansiedade, mas você precisa saber como que ela funciona em você. Porque para cada pessoa é de um jeito diferente. Cada pessoa tem um gatilho diferente da sua ansiedade. Não é a mesma. Cada um tem a sua raiz. Cada ansiedade, cada pessoa. Por isso, apenas tomar remédio não funciona para a maioria. E as pessoas estão sempre com medo, né? Se lutando contra a ansiedade, se angustiando, como se fosse uma entidade. A ansiedade vira como se fosse uma pessoa, né? Estou lutando contra essa pessoa, ela está me matando. Mas não, você está fazendo errado. Não tem que ficar lutando contra a ansiedade. Quanto mais você luta contra ela, mais você fica ansiosa. E é isso que a gente vai falar hoje, né? O problema não é quem é você, não é você ficar se criticando, se julgando, achando que você é doido, achando que você é doida. Porque toda pessoa que tem ansiedade, ela tem uma coisa de achar que ela tem algum problema. Ai, eu tenho ansiedade. Gente, todo mundo tem ansiedade. Vocês sabiam disso? A ansiedade, ela faz parte do sistema emocional. Faz parte. Igual você dizer, eu tenho raiva, eu tenho tristeza. Só que a ansiedade em algumas pessoas se torna um transtorno. Alguém aqui tem muita ansiedade, gente? Quem quiser participar, perguntar, essa é a hora, tá bom? Tem ansiedade exagerada, tem medo, tem pânico. Aí que se torna um problema, se torna o que chama de transtorno. O ansioso, muitas vezes, ele tem vergonha, ele se esconde, ele tem uma dificuldade muito grande de se aceitar, né? Boa noite para quem está chegando agora. De aceitar o que ele sente. Vocês já viram isso, gente? O ansiedade se esconde muito, o ansioso, quer dizer, se esconde muito, ele sente tudo tão internamente, os medos, as preocupações. E esse é o primeiro problema, quando você tem ansiedade, você se esconder, você se colocar como uma pessoa defeituosa, como se tivesse algum problema, sabe? Aí você tem que se esconder das pessoas. Não tem que fazer isso, né? Eu já falei em outro vídeo que o ansioso, a maioria deles são perfeccionistas, controladores, tem uma necessidade de controlar tudo. Né? Isso já é o começo do jeito de ser da ansiedade. Por quê? Eu tenho essa necessidade de controlar até o que eu sinto. Eu não tenho a permissão de olhar para o que eu sinto e eu fico tentando, olha, se eu fizer isso assim, talvez eu não sinta ansiedade. Se eu fizer isso assado, aí eu não sinto ansiedade. E aí você vai acabar enlouquecendo. Assim, a pessoa, por querer controlar tudo, ela acaba cada vez mais ansiosa, cada vez mais estressada, entende? Se você continua querendo
ser perfeito em tudo, fazer tudo certinho, sabe? Se julgar, se criticar. Esse é o primeiro gatilho da ansiedade, a necessidade de controlar tudo. A necessidade de se esconder o que você sente, as suas preocupações, seus medos. E aí você vai se julgando, tendo vergonha de você e tomando remédio, né? Não que você não deva, mas você entender qual é a origem da sua ansiedade é o autoconhecimento, gente. O ansioso não se conhece. Ele não sabe o que ele sente. Por isso que quando ele chega no médico, ele não sabe os sintomas, ele não sabe, não consegue explicar o que está sentindo. Uma angústia, uma dor no peito, sabe? Aqueles sintomas de está incomodando, eu não consigo. E aí a pessoa isso, ansiedade da tontura, exatamente. Gabriel. E a pessoa sente tudo isso e ela não sabe por que isso acontece. Mas esses sintomas físicos, eles são, sabe, a consequência, o sinal, entende? A ansiedade é um alerta do seu corpo, porque algo já está acontecendo antes, entende? Algo já acontece dentro de você há muito tempo. E pode ser medo, preocupação, né? A gente vai colocar aqui quais são os motivos, geralmente, né? A preocupação, o medo, a pressão que você recebe de pessoas, de relacionamentos, né? E você fica pensando, eu tenho que vencer esses sintomas. Não, você não tem que lutar contra o seu corpo. O seu corpo está dando um sinal. É igual uma febre. Eu tenho que lutar contra a febre ou eu tenho que saber qual o sintoma que gerou a febre, né? Eu vou procurar o que gerou a febre. A febre é um sintoma. Eu vou, claro, abaixar a febre, porque a febre faz mal, né? Se a febre se for muito alta, ela pode te dar convulsão. Então, o que eu faço? Eu vou descobrir, eu vou olhar para a minha vida e vou pensar o que está me tirando a paz? O que está me preocupando? O que está, sabe, me fazendo sentir angustiado, com medo? Podem ser várias coisas, gente, né? E você não bater de frente com a ansiedade, não bater de frente com essa angústia que você sente, porque você não vai conseguir. Você vai ficar, sabe, como é que eu vou ficar irritado com o sintoma físico do meu corpo? Como é que eu vou ficar me julgando se eu começar a tremer ou ter tontura, sabe? E ficar me julgando, dizendo, olha, eu tô com problema, eu sou uma pessoa cheia de problema. E tem muito ansioso que se julga muito, que acha que é uma pessoa problemática, que acha que é uma pessoa ruim, porque ela tem ansiedade. E é isso que a gente tem que pensar. Como que você se julga tanto? Você se julga muito? Você julga o que você sente? Você permite se sentir? Porque é isso que a grande questão do ansioso é o não sentir, sabe? Hoje, principalmente, as pessoas estão muito mentais. Elas querem resolver, elas querem entender. Mas você está dando vazão à sua emoção, à sua insatisfação, ao seu medo, à sua raiva. Às vezes você está com tanta raiva aí dentro de você, só que você não se permite sentir. Às vezes você está muito frustrada com a sua vida. E você não se permite olhar para isso. E aí isso vai aparecer em forma de sintomas, de dor no corpo, de tontura. Sabe, seu corpo querendo dar aqueles sinais, chega, cuida de você. Né? A ansiedade é um sintoma. Ela não é o problema, ela não é a raiz. A raiz é o que está causando isso. Então a gente, como terapeuta, a gente analisa a vida da pessoa. O que dentro da minha vida está causando esse medo, essa preocupação excessiva, né? O corpo em alerta. Ela não é o inimigo. Você tem que parar de agir como a ansiedade e você ficar tentando controlar, sabe? Puxando a ansiedade. Quando você sente um sintoma, em vez de você ficar brigando com o seu corpo, você fala, tá tudo bem, corpo. Eu tô aqui. Entende? A gente tem várias técnicas aqui que eu vou explicar ao longo das aulas. No final, a gente vai passar uma técnica de você voltar para o seu corpo, de aterrar, de entender o seu corpo. Em vez de brigar com o seu corpo, em vez de fingir que aquilo não está acontecendo. Porque quanto mais você finge, mais o seu corpo precisa, sabe, suar esse alerta. Então você vai prestar atenção a partir de agora nos seus sintomas. Quando que eles aparecem? Que momentos da vida você começa a sentir tontura ou começa a sentir seu coração acelerar? É quando você vai falar com uma pessoa
É quando você vai falar com a sua mãe, com o seu patrão. É quando você tem que enfrentar uma situação que às vezes é comum, tipo ir numa repartição pública, falar com um estranho, é chamada ansiedade social, tá, gente? Enfrentar uma autoridade, um professor, sabe? Falar com alguém que você respeita, aí você tem medo dessa pessoa. Você tem essa preocupação antes de falar com a pessoa. Que a gente vai falar sobre a ansiedade social também, gente. Que é esse medo de falar com as pessoas. Na verdade, não é nem medo das pessoas, é o medo que você acha que aquelas pessoas vão te causar algum mal. Mas isso está dentro da sua cabeça. Né? Um auto-julgamento que você tem. A ansiedade social é essa dificuldade de você conseguir lidar com as pessoas. Muitas vezes elas vão te contrariar, elas vão te questionar. E você tem essa dificuldade, muitas vezes você foge de conversar com pessoas. Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande da nova geração de conversar, tá, gente? Porque elas não conseguem interagir de verdade. Elas não sabem, lidar com a pessoa te questionar, a pessoa falar alguma coisa contra, enfim. Você tem que aprender a dar uma resposta rápida, né? Eu passei muito tempo da vida tendo ansiedade social, gente. Eu suava frio para falar com as pessoas. Então eu sei o que é ansiedade social. E eu sei que tem como resolver. Né? Tem como você parar com esse medo de falar com as pessoas. De você se posicionar. De você dar a resposta certa na hora certa. De você respirar. E não ficar com medo, não ficar fugindo, sabe? Ou só tentar falar com as pessoas na mensagem. Porque tem gente que até na mensagem tem dificuldade de falar. Vocês sabiam disso? Né? A pessoa tem tanto medo de se posicionar, de falar, que ela fica com dificuldade mesmo de dar uma resposta, até no WhatsApp. Porque ela fica se preocupando, o que a pessoa vai pensar de mim? O que a pessoa... Entende? Tudo isso está aqui, ó, gente. A pessoa não vai pensar nada de você. Mas você, com essa necessidade do controle do ansioso, né? Eu tenho que controlar as coisas, eu tenho que ficar pensando, imaginando o que o outro está pensando. Não, você não tem que ficar imaginando essas coisas. Você não tem que ficar se preocupando com o que o outro quer, o que o outro precisa. Isso é a neurose do ansioso, gente. A neurose de ficar se preocupando, o que o outro vai pensar, o que o outro vai entender. Se o outro não entender, você pergunta. Você entendeu o que eu falei? Sabe? A ansiedade começa dentro desses medos. Mas esse medo de, por exemplo, de falar com as pessoas, é o medo da rejeição, gente. É o medo do julgamento. É ele que é a raiz de muita ansiedade, como a ansiedade social, o pânico, né, que a gente chama. Esse medo de se posicionar, esse medo do que a pessoa vai dizer, que a pessoa vai te julgar, que ela vai falar alguma coisa contra você. De ferida emocional, um gatilho que vai tocar a sua ansiedade. Aí você, aquele medo de falar com a pessoa, porque você já imagina um monte de coisas na sua cabeça, que a pessoa está te julgando, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo. Entende? E é justamente isso. A pessoa, sabe, você não vai viver o agora. Isso é a questão. Eu tenho que viver o agora. O agora é eu fazer as coisas sem ficar tentando controlar todo o ambiente. Toda essa sensação de vai dar errado. Por quê? Porque o ansioso tem essa necessidade absurda de controle. Ele quer controlar tudo. Ele quer ficar calculando tudo que vai acontecer. Eu já tive uma cliente que fez isso. Ela me contou que fazia isso. Que ela ficava imaginando como que seria a conversa dela com os clientes dela. Né? Ela imaginava todos os diálogos. Só que aquilo, quando não dava certo, ela se irritava. Porque, gente, isso é um tipo de loucura que você fica imaginando os cenários, fazendo a pessoa, sabe, dizer só o que você acha que ela vai dizer. É uma forma de tentar evitar a dor, né? Evitar a vida, né, gente? A ansiedade é uma necessidade de controlar a vida. Porque eu tenho medo da vida. Todo ansioso tem medo da vida. Porque a vida é surpreendente, é difícil. Então a gente tenta usar o mental para nos dar resposta o tempo todo. Ai, qual é a resposta? Qual é o caminho? Sabe? Eu sei que eu também faço isso. Né? Todos nós temos um pouco de ansiedade. E essa ansiedade pode chegar a virar uma doença, a virar um transtorno, quando você não consegue desconectar do seu corpo. Né? Quando ela começa já a atingir o seu corpo, é que você já está em transtorno de ansiedade. E aí você tem que ficar tomando remédio. Porque é o que, assim, hoje a gente tem como
o mais comum é as pessoas tomarem remédios. As pessoas tomarem calmante, antidepressivo, remédios para dormir. Por quê? Porque é o que a medicina traz. Só que hoje eu quero trazer para vocês técnicas que sejam mais tranquilas, mais naturais para vocês. Porque eu acho que o ser humano hoje está se dopando. Não acho, não. O Brasil é um dos maiores consumidores de remédios para ansiedade, gente. Remédios para ansiedade e ansiolítico. A gente está tomando muito remédio. E aquilo não está resolvendo. Muita gente está tomando remédio e a ansiedade não está passando. Porque não é só o calmante. É a mudança de comportamento. É a percepção que você tem de você e do mundo. Isso tem que mudar. E você tem que ser encaminhado passo a passo para você sair desse jeito de pensar doentio, do ansioso. De querer controlar tudo, de ficar se julgando, de ser perfeccionista, né, de julgar o mundo também. Né? O ansioso muitas vezes olha tudo como que ele quer corrigir. Né? Não que ele não possa, mas ele faz tudo dentro da cabeça, julga as coisas, como eu falei, da ansiedade social. O ansioso social está imaginando que o outro vai dizer antes. Que a pessoa vai me julgar se eu falar assim, se eu falar assar. E aí a pessoa não fala, aí a pessoa não se comunica. Aí a pessoa tem medo de falar com alguém na rua, falar com pessoas de autoridade, chefe, mãe, enfim, a pessoa que muitas vezes você não sabe lidar. Às vezes não tem uma coisa assim muito clara, mas é aquilo, você tem que sentir no seu corpo. Quando o meu corpo começa a reagir, né, excesso de pensamento, ansiedade, isso aí. Quando que você começa a ter excesso de pensamento? Né, nosso amigo aqui. Quando? É quando vai dormir? É quando está no trabalho? O excesso de pensamento e preocupação tem a ver com uma pessoa específica? É uma preocupação excessiva? Sabe, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Você chama de controle, de cuidado, mas é ansiedade. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, porque às vezes a gente quer cuidar das pessoas, só que a gente se torna ansioso, a gente se preocupa demais e não ajuda nem a gente, nem o outro. Né? O excesso de pensamento, principalmente, é uma necessidade de controle. Eu querer resolver tudo na minha cabeça. E não dá, às vezes, não depende só de mim resolver as coisas. Sabe? Eu me preocupo com a minha mãe. Teve uma moça que respondeu. Tudo bem você se preocupar com a sua mãe, você vai fazer o que é melhor para ela, do jeito que você consegue. Mas é aquilo, às vezes, a pessoa precisa fazer por ela também. Às vezes a pessoa é doente, só que ela não quer tomar remédios. Ou a pessoa está sempre triste. E aí você se culpa, se preocupa, se sobrecarrega. E aí você já não consegue dormir. Aí começa a ansiedade a agir, entende? Você ficar se preocupando excessivamente com a pessoa, achando que isso vai ajudar ela, não vai. Entende? Se a sua mãe ou algum parente precisa de ajuda, eu sempre oriento, gente, reze por ela, ore por ela, né? Use a sua fé. Mas é aquilo, você vai ajudar na medida que você pode, entendendo que a pessoa tem a liberdade para fazer da vida dela o que ela pode. Às vezes ela não pode, às vezes ela não quer. Como, por exemplo, eu tenho um parente que tem um vício. Eu vou fazer o que é possível para mim. Se a pessoa não quer sair do vício, gente, não adianta eu não dormir, não adianta eu viver preocupada, se a pessoa não quer sair daquilo. Entende? E é isso que eu falo muitas vezes. O que na sua vida está tirando a sua paz? Que é a forma que você está vivendo. E aí você está trazendo ansiedade para a sua vida. Ansiedade, estresse, não conseguir dormir direito. E aí, claro, o seu corpo vai pagar. Você vai ficar com dor no corpo, tontura, respiração ofegante. Né? Sei que eu já passei por isso. Às vezes a pessoa não percebe que ela está ansiosa e ela só vai perceber quando ela chegar lá no médico. Por quê? Porque ela só tem sintomas físicos. Ela não percebe que está estressada. Ela não percebe que está irritada, entende? Ela vai pressão no peito, dor de cabeça, tá assim, ó, a gengiva doendo aqui, ó. Por quê? Tá com raiva. Ela tá com raiva de alguém, entende? Os braços tensos, duros, a mão fica assim, ó. A pessoa que está irritada, estressada, gente, ela fica assim, ela dorme assim. Você tem noção? O corpo dela não consegue relaxar, né? A pessoa falou, o Gabriel, ele falou de tontura também, tontura, sabe? Uma dificuldade de se concentrar, uma irritação, uma impaciência, tudo isso é ansiedade. Aí a pessoa chega lá no médico, muitas vezes, com aquela taquicardia, tá achando que está tendo um ataque do coração. E não. É só essas emoções que se acumularam no seu corpo
Então, como é que eu faço, né, para entender que essas emoções acumuladas no meu corpo geram essa ansiedade, esse medo, essa resposta que pode ser um ataque de pânico? E é muito ruim o ataque de pânico, gente. Né? O seu corpo pifa. O que é um ataque de pânico? O seu corpo, o seu cérebro, ele fica desconectado com a realidade. Ele acha que você está correndo algum risco. Por quê? Porque você está o tempo todo se preocupando. Aí a sua mente entende assim, ela está correndo risco. Ela está correndo risco. Ou ele está correndo risco. O ataque de pânico é isso. Tanto que você vai sentir como se você tivesse sido atacado por um leão. Aí o seu corpo reage como? Suas pernas ficam moles, a vista fica escura, né? O estômago solta, você sente... Enfim, é igual um ataque de você sendo atacado, entendeu? Por quê? Porque você fez tanto medo, tanta preocupação, que chegou nesse estágio do seu corpo pifar, ele enlouquecer, ele achar que você está correndo um risco real de morrer, entende? Isso é um ataque de pânico. Quem teve sabe muito bem que é horrível. É um ataque horrível. A sua mão sua, frio, gelado, sua mão fica gelada, sua vista fica escura, você fica tonto, você desmaia. E aí, gente, aí já é crise. E aí quando você já está nesse estágio, é que realmente você tem que refazer todos os passos até entender como é que surgiu esse... Né? Porque quando a pessoa chega nesse ponto, é que já passou vários estágios, assim, né? Estágios emocionais, estágio de medo, estágio de preocupação, estágio de controle. Como eu falei, o ansioso fica o tempo todo se preocupando, tentando controlar as coisas que não precisa, pensando coisas negativas o tempo todo, sabe? Aquela pessoa que fica falando coisa ruim, vendo coisa ruim, acidente, morte. A pessoa fica alimentando aquilo, né? Ou então alguém dentro da família passa por alguma situação, né? Uma pessoa fica doente, alguém falece, entende? É sempre um rompimento que vai fazer com que a pessoa de repente, opa, eu não estou seguro, eu não estou segura. Aí o meu corpo tem esse ataque de pânico, entendeu? Geralmente quem tem um ataque de pânico passou por uma situação dessa, tá, gente? Geralmente, não todo mundo, mas passou por alguma mudança brusca na vida. E é uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com mudança. Gente, por quê? Porque é justamente uma pessoa que gosta de controlar tudo, né? Tenta controlar tudo com a mente, ver o que está acontecendo na sua vida, quais são os gatilhos, os medos, as preocupações que estão gerando a ansiedade. Não é só calar os sintomas, não é só tomar o remédio para se acalmar. Eu tenho que entender o que está causando esse estresse, esse nervoso. Geralmente está acontecendo alguma coisa na minha vida que eu não sei lidar. Eu não sei falar, eu não sei expressar, eu não sei, né, dar conta daquilo que eu sinto. Às vezes é medo, às vezes é raiva, às vezes é insatisfação. E aquilo vai gerar ansiedade. Então, em vez de eu ficar brigando com os sintomas da ansiedade, né, em vez de eu ficar brigando com o meu corpo, fingindo que eu não estou sentindo nada, que eu falei, quanto mais você briga com a ansiedade, mais ela vai aparecer, entendeu? Que ela é justamente um sinal, um alerta. Quanto mais você, em vez de você desligar o alerta, né, você ficar tentando abafar, né, é a mesma coisa. Essa dificuldade do ansioso de assumir o que sente, de ficar se julgando, de ser perfeccionista, controlador, de não olhar, não se autoconhecer, não saber o que sente. São pessoas muito mentais, que tentam sempre racionalizar tudo. O ansioso tenta racionalizar demais. E esse é o X. Quanto mais eu tento racionalizar, explicar, entender, em vez de apenas sentir, apenas, sabe? Olha, sinto meu corpo, o que meu corpo está falando? O que meu corpo está dizendo? Às vezes a minha mente não entende o que meu corpo está dizendo, que nem é chamado de intuição. A gente tem intuição das coisas, gente. A gente sente quando uma coisa não está legal. Não precisa nossa mente saber o que é. A gente sente quando a gente vê uma pessoa estranha, quando a gente vai num lugar que a gente não sente. Sabe, o ser humano está precisando voltar a confiar, né, mais nesse sentir, nessa intuição. Porque a nossa mente é muito barulhenta, é muito problemática às vezes. Por quê? Porque a gente não se acostumou a educar nossa mente. Então tudo que vem às vezes, tudo que os outros falam, a gente vê na internet, a gente vê por aí, a gente está repetindo, nossa mente fica parecendo sabe,
uma rede social cheia de barulho, cheia de confusão, cheia de experiências de outras pessoas. Sabe, tem muita gente que tem medos porque ouviu uma história de alguém quando era criança e essa pessoa fica repetindo isso. Ai, uma história, ai, um acidente que a outra contou. E a pessoa, aquilo fica na mente dela para sempre. Quando você é criança e ouve muita história de terror, muita história de fantasma, de mula sem cabeça. Não sei se hoje os pais fazem isso, mas na minha época os pais faziam demais. Colocavam medo na cabeça dos filhos para os filhos obedecerem. E era cada história horrível. Né? E às vezes era aquela história de ai, você não sabe o que aconteceu, que fulano perdeu a cabeça, que não sei o que, um acidente e tal. A pessoa fica lá contando aquelas coisas. Gente, para a pessoa que é mais sensível, isso acaba virando gatilho de ansiedade, de medo. Você sabia disso? A ansiedade não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa que precisa te enlouquecer. Mas é aquilo, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de olhar para mim, de olhar para minha vida. O que está me angustiando? Às vezes é a relação com alguém. Com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Pessoa que te deixa ansioso. Às vezes é o seu trabalho. Entende? Que desperta o seu medo, sabe? Porque é como se você estivesse sendo reativado por aquilo o tempo todo. Eu sei, porque eu contei isso num vídeo falando sobre uma amizade manipuladora. Quando você está com uma pessoa te manipulando, gente, muitas vezes a pessoa reativa todos os seus medos, todas as suas ansiedades, todos os seus gatilhos, porque o manipulador ele conhece todos os seus gatilhos. Às vezes o manipulador é seu chefe, é sua mãe. E aí você vai sendo golpeado, sentindo aquela insegurança. Porque a ansiedade é isso, a insegurança, a inquietação. Eu me senti culpada, me senti sobrecarregada emocionalmente, tá? Não aguentar mais. O ansioso está sobrecarregado, ele está carregando muito medo, muita coisa, que ele muitas vezes não fala para ninguém. Hoje a gente quase não tem ninguém para conversar. Hoje está todo mundo sozinho, tá, gente? Não é só. Às vezes a gente está cercado de pessoas, mas essas pessoas a gente não pode estar conversando, não pode estar falando. E essa que é a questão, né? Então, gente, vamos terminar com uma prática, né? E a gente, como eu falei, existem várias práticas, existem várias formas de você tratar essa ansiedade. Como eu sou terapeuta holística, eu trabalho com técnicas naturais. Holístico quer dizer todo, né? O terapeuta holístico ele trabalha com toda a questão da pessoa, mental, emocional, espiritual. Entende? Por isso que um terapeuta holístico não vai trazer só, pense positivo. Não. O terapeuta holístico vai te trazer, né, essa reflexão emocional, esse tratamento natural, principalmente, né? Então, na terapia holística, eu pelo menos trago 2 técnicas chamadas. Uma é o EFT, que é o Emotional Freedom Techniques, que é a liberação emocional, o alívio emocional através dos pontos aqui no corpo. E a técnica da terapia floral. A terapia floral é a terapia que serve para você tratar de forma natural todas as emoções, reequilibrando você energeticamente, emocionalmente, trazendo à sua mente clareza. Entende? O floral, ele não dopa igual um remédio, ele não deixa você grogue, bobo alegre, sonolento. Sabe, o floral ele vai te trazer aquilo que você precisa. Por exemplo, eu estou com muita raiva, muita impaciência, muito estressado, eu tomo floral para irritação, para impaciência. O nome dele, floral impatience. Então, eu sou aquela ansiosa que nunca fala o que sente. É uma pessoa que muitas vezes sorri para todo mundo, mas dentro de si tem esse estresse, essa preocupação. Ela tem uma máscara de felicidade. Então a gente toma floral Rimley, né? Isso tem no meu curso que eu estou divulgando hoje para vocês, que é o curso que é Vencendo a Ansiedade e o Medo, que é justamente o passo a passo. O curso é simples, gente. São as práticas que você vai fazer igual um caminho que você vai fazer, como você faz quando você fala com o médico, com o terapeuta. São práticas para aliviar a sua ansiedade de forma natural.
E os nomes dos florais, né? Para você montar o seu próprio floral, para você se cuidar, sem se dopar, né? E as outras técnicas de alívio, de relaxamento, de tratamento para você olhar para o seu emocional de uma forma simples, sem palavra difícil, sem técnica complicada, sabe? Num passo a passo rápido. É um curso simples, é um curso rápido, que você faz as técnicas, está gravado, faz a hora que você quer, né? E se vai tratando a sua ansiedade. Aí você pode fazer em conjunto com o seu remédio, se você estiver usando medicamento, não tem problema. Mas é um curso para você se conhecer, trabalhar seus medos, suas dificuldades, seu medo de falar, que a gente sabe que o ansioso, todo ansioso tem medo de falar o que sente, ele se julga muito. Então a técnica usa, né, as práticas para você falar, para você expressar o que está incomodando você. E aí, né, esse curso simples, está um preço muito bom, preço, né, de uma consulta, até mais barato que uma consulta, porque uma consulta com um psiquiatra hoje está, né, 150, 200 reais, né, está no valor de 97 reais o curso, como vencer a ansiedade e o pânico. Então vamos com a técnica, né? Então, se você sentir o seu corpo, então respira profundamente, coloque a mão aqui no peito, coloque os pés no chão, sente-se confortavelmente e respira profundamente. Acalma o seu coração. E começa a fazer uma leitura do seu corpo. O que está incomodando? O que vem? Eu tenho algum sintoma físico? Como excesso de pensamento? Né? Isso não é um sintoma físico, mas está doendo alguma parte do meu corpo. Eu vou começar a entender o que está incomodando. E você espera vir uma resposta. Pode botar a mão aqui na barriga também. E tenta sentir os batimentos do seu coração. E se conectar com o seu corpo. E pensar, no aqui e agora, está tudo bem. E respira, segura 4 segundos. E solta. E aí você vai relaxando, soltando o seu corpo e entendendo o que vem na sua cabeça. Quais as emoções, medos que vêm. O que mais me preocupa? O que mais me dói? Tem alguma parte do meu corpo que está incomodando? É as costas, é o estômago. Você vai sentindo o seu corpo e tendo essa consciência corporal. Entendendo que a ansiedade não é essa coisa difusa. A ansiedade são emoções que você não está olhando. E qual é a emoção que você não está olhando agora? É medo, é preocupação, é insatisfação. E aí você vai pegar um papel e vai escrever isso no papel. Eu respirei, eu senti o quê? Eu senti dor. Tem que ver agora, tá, gente? O que eu estou sentindo? Ou sentir mais cedo também, pode ser, se você não está sentindo nada, se você não conseguiu entender nada. Mas deixa a sua mente vagar e procurar. O que eu sinto? O que está me incomodando? Sabe? E vai anotando, vai escrevendo. Essa é a primeira prática que a gente faz, que é perceber o que eu sinto. Sabe? É meu o que eu estou sentindo. Às vezes, você está estressado com alguma coisa que aconteceu, com alguém que está falando. Eu, por exemplo, me estresso com gente que bota som alto, gente. E realmente isso ativa a minha ansiedade. Enfim. E às vezes foi uma conversa que você teve com alguém. Às vezes é um pensamento que não sai da sua cabeça. Aí você vai dizer, o que esse pensamento gera em mim? O que isso que aconteceu hoje ou aconteceu ontem? Né?
está gerando em mim. E aí eu vou ter que começar a entender o que eu sinto, como o meu corpo reage. Assim, primeiro entendendo os meus gatilhos, as minhas preocupações, para quando eu souber que isso está me incomodando, isso pode gerar sintomas físicos. E aí eu não precisar sentir esses sintomas físicos, porque eu já sei o que está me preocupando. E antes de eu chegar no sintoma físico, eu posso me acalmar, olhar para isso e falar, tá tudo bem. Eu estou olhando para isso. Eu estou sentindo isso. Mas isso não é quem eu sou. Né? Primeira coisa que a gente fala para o ansioso, esse pensamento não é você. Às vezes os pensamentos são muito negativos. Eu sou uma merda, eu não sirvo para nada, as coisas só ruins, só coisas ruins acontecem comigo, eu nunca vou dar certo. Tudo isso é pensamento, gente, não é verdade. Mas o ansioso muitas vezes acredita nesses pensamentos. Sabe, pensamentos ruins, vai acontecer alguma coisa ruim agora. Não, isso é apenas um pensamento. E eu vou ter essa consciência de que é apenas um pensamento quando eu fizer essa técnica que eu expliquei para vocês. Respirar e ter essa consciência corporal. Silenciar e falar, é só apenas um pensamento, não é a verdade. Não é a verdade. Como lidar com as crises de ansiedade? Como controlar? Na verdade, a gente vai explicar como é que a crise funciona no seu corpo. Como a crise ela não aparece do nada. Muitas vezes as pessoas têm essa ilusão de que a crise de ansiedade ela aparece do nada. Então hoje vamos falar dessa crença, porque é uma crença que não faz sentido, gente. A crise de pânico e a crise de ansiedade, ela não começam no momento que você tem o sintoma de falta de ar, de taquicardia. Ela começa muito antes. Ela começa com várias coisas que estão acontecendo na sua vida que você não vai percebendo, porque não são conscientes. E aí você tem aquela ilusão de que de repente, porque às vezes aparece mesmo que a crise de ansiedade, a crise de pânico apareceu de repente, no momento que você estava no lazer, estava na academia, estava na festa, aí você de repente sentiu aquela crise. Mas ela não acontece do nada, ela não acontece, nosso corpo não funciona assim. E isso é uma das crenças que fazem com que as pessoas tenham essa dificuldade até de confiar no seu próprio corpo, porque elas acreditam que o corpo enlouqueceu, meu corpo enlouqueceu. E realmente parece que o corpo enlouqueceu, que está dando sinais contrários contra a realidade. Afinal, a crise é justamente isso, é um alerta do seu sistema de defesa, o sistema que é responsável pelo, sabe, quando você está em perigo real, ele dispara de uma forma exagerada, de uma forma que você pensa assim, por quê? Não está acontecendo nada. Naquele momento não está acontecendo, mas o seu cérebro, ele está desregulado. Por quê? Porque ele foi sendo alimentado. Ele foi sendo trabalhado no medo. Em várias causas que você foi alimentando durante dias, semanas, meses. Então, quando você chega nessa questão de, não foi do nada. Primeiro, essa afirmação é uma mentira. Segundo, o ataque de pânico, o ataque de ansiedade não é fraqueza, não é maluquice, não é loucura, não é falta de fé. É só uma desregulação, é só um problema biológico do seu corpo. E como eu já falei, a forma como você fica se julgando, se maltratando, e trazendo essa dor da ansiedade, essa dor de gente, eu tô ficando maluca, eu estou ficando maluco, isso vai piorando o estado. Porque você fica com medo dos seus próprios pensamentos, com medo de voltar àquela situação, de voltar àquela crise. E não é assim que acontece, gente. Sabe, na verdade, você, por ficar pensando demais, de novo na crise, você pode gerar, de novo, é um círculo vicioso. A crise de ansiedade, ela vai sendo gerada justamente por essa preocupação que você, que já teve uma crise de pânico, você vai sentir de novo, né? Por quê? Porque você está continuando pensando naquilo. E aquilo é o retroalimentador. A sua ansiedade é retroalimentada pelas preocupações, pelos medos,
sabe, autocobrança excessiva, porque toda pessoa ansiosa, como eu já falei no vídeo anterior, tem uma autocobrança excessiva. Ela não, sabe, uma pessoa que se cobra demais, que se enxerga muito com dificuldade mesmo de falhar. Para ela falhar, não dar certo, sabe, é muito difícil. Uma pessoa dessa já é tensa naturalmente. Então, quando você faz isso, né, quando você vive assim, você fica dizendo para o seu cérebro, né, eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso falhar. Isso são os gatilhos da maioria das pessoas que têm ansiedade, que têm crise de pânico. São pessoas que se cobram demais, são pessoas que se exigem demais. É um dos gatilhos, tem vários, tá, gente? O gatilho do medo também, a pessoa tem certos pânicos. A síndrome do pânico, por exemplo, a crise de pânico, a pessoa provavelmente tem uma série de medos que ela não diz, uma série de preocupações que ela não verbaliza, que ela não classifica. Então o seu corpo vai reagindo a isso, né? Segundo a psicoterapia, o nosso corpo é somático, ele vai somatizando tudo o que você pensa e sente e acredita. Seus pensamentos geram reações químicas. Toda raiva que você sente às vezes de estar falando com uma pessoa, todo medo, toda insatisfação, isso fica registrado no seu corpo, né? Não é uma coisa que vai embora. Seu emocional, ele está todo no seu corpo. Seu corpo, ele traz, né, essas energias, porque a emoção, né, qualquer que seja ela é uma energia que ela fica registrada no seu corpo. Ela fica registrada nessa sensação de que, sabe, parece que você não está sentindo nada até você sentir, né? Que a gente acha que o nosso mental não tem a ver com o nosso emocional, mas tem. Tudo que você pensa, acredita, tudo que você reage, às vezes você reage a um post na rede social, você fica com raiva. Você acha que o seu cérebro está registrando tudo isso? Sim, ele está registrando. E a crise de ansiedade começa aí, em todas essas sinapses que você vai dando ao cérebro, né? E às vezes até viciando o cérebro em situações de conflito, situações de medo. Como eu falei, tem gente viciada no problema, viciada na confusão, viciada até em ver situações. Eu não entendo por quê, tá, gente? Mas é aquilo, certos combates fazem até a pessoa sentir viva, né? Mas é aquilo, você está ativando a sua ansiedade, o seu sistema emocional de luta e fuga. Você está se reativando, se estressando. Daqui a pouco você está agitado, agitada, e você não sabe por quê. Porque você reagiu a um post na rede social, você falou com uma colega de trabalho, ou, sei lá, com um parente, você discutiu com alguém, e aí, de repente, você pode ter uma crise de ansiedade por causa de pequenas coisas que você foi somatizando. Claro que eu estou aqui dando um exemplo muito básico, tá, gente? A crise de ansiedade, ela vai geralmente acontecer com um acúmulo emocional de meses, né? E geralmente de pessoas que não falam, que não se expressam, que ficam sempre dentro da própria cabeça, sofrem dentro da própria cabeça. Entende? Elas não colocam as emoções para fora. O ansioso, como eu falo, é sempre uma pessoa muito contida, que está, muitas vezes, vivendo uma guerra dentro da própria cabeça, com pensamentos negativos, preocupação, medo, sabe? Não consegue dormir. E aí você vai ativando cada vez mais a ansiedade. Sabe? Esse gatilho da ansiedade, ele é sempre alimentado. A gente está alimentando, a gente está vivendo em situações de estresse constante, de provocação, de medo, de, sabe, reativação. Hoje a gente vê a programação da internet, na televisão, é feito para você reagir mesmo, se irritar mesmo, ficar com ódio. Infelizmente, a programação da internet hoje é para você ficar com ódio, é para você discutir com uma pessoa que você nem conhece. E aí, isso vai dar as crises de ansiedade, isso vai gerar essa crise, porque a crise não aparece do nada, né? E você
a gente tem que quebrar esse primeiro mito. Não existe ansiedade do nada, não existe crise do pânico do nada. Existe, claro, muitas vezes um contexto, né, uma questão de trabalho, uma questão emocional que você esteja vivendo. Claro, a gente sempre analisa quais são, né, o que está acontecendo no seu entorno, no seu trabalho, na sua casa. Geralmente é isso, né, que está te causando. Mas pode ser você mesmo, como eu falei, pessoas que se cobram demais, que se exigem demais, que são muito exigentes consigo, com os outros, que elas não conseguem errar, falhar, é muito difícil para elas. Tudo isso gera ansiedade, gente. Tudo isso pode gerar crise de pânico. E aí, soma isso às próprias dificuldades da vida, né? Às vezes a pessoa perde emprego ou perde alguém da família, um luto, ou se separa. Tudo isso pode ser um gatilho para ativar aqueles medos e aquelas preocupações que já existem dentro de você. Aquela sensação de que, sabe, insegurança. Porque a pessoa que está em crise de ansiedade, ela se sente insegura. Ela se sente, sabe, em perigo. Só que é biológico. E aí você tem que voltar para fazer seu cérebro entender que você não está em perigo. Porque ele está entendendo. Porque você foi alimentando ele com tantos medos, tantas preocupações. Você não foi dando tempo. É tempo de mente, sabe, gente? É tempo de silêncio que você precisa fazer. Tempo de buscar coisas boas para você. Tempo de entender o seu corpo. Às vezes você não tem sintomas físicos, mas você tem dores no corpo, né? E às vezes a pessoa não entende que aquilo é ansiedade. Eu estou sentindo muita dor no peito, muita falta de ar, né? Os braços ficam formigando, tontura. Ontem teve uma pessoa que falou de tontura, fraqueza nas pernas, dificuldade de se concentrar, dificuldade de dormir. A maioria das pessoas que tem essa dificuldade de dormir é que elas já estão muito ansiosas, elas já estão muito estressadas. Mas aí a pessoa, infelizmente, ela não vai buscar o porquê das coisas. Ela vai buscar o remédio. E aquilo, o remédio vai calar um sintoma. Mas e o resto da ansiedade? E o resto que precisa ser olhado? Precisa ser olhado esse medo, esse pânico, né? Você, às vezes, né, tem outras coisas que te ativam. Às vezes é o medo, né? A maioria das pessoas que tem síndrome do pânico tem vários traumas, vários medos que ela nem imagina. E aí ela vê alguma notícia na televisão, alguém conta um caso para ela e aquilo fica reativando. É mesmo, né? É como se fosse uma confirmação da verdade. A verdade, olha, que o mundo é perigoso, eu tenho que me proteger. Isso aí é perigoso, isso aí vai acontecer. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste na televisão, com o que a gente vê na internet. Principalmente se você é uma pessoa ansiosa, que é a grande maioria, né? Mas você que já teve uma crise de ansiedade e pânico, não pode estar alimentando, né, a sua mente, seu ouvido com histórias terríveis de acidente, de morte. Isso vai reativar o seu cérebro. E é aquilo, quanto mais você reativa o seu cérebro, mais, né, estresse e ansiedade. Aí não adianta ficar tomando Rivotril. Você vai ficar se dopando e não vai sair disso. Porque você está alimentando o seu cérebro e depois dopando ele. É uma das coisas que as pessoas estão fazendo hoje, né? Elas não resolvem os medos, elas não resolvem o emocional e apenas fica se dopando. Não se trabalha, né? Não se olha para a causa da ansiedade. Por isso, como que a gente lida com as crises? Primeiro, entendendo que a crise de ansiedade nunca é do nada. Nunca é do nada. Ela sempre começa muito antes. Então, quando você já está em crise, você tem que entender. Será? Quando que isso começou? Antes de você chegar e pensar, olha, do nada, meu corpo enlouqueceu de repente. Não, quais foram os sinais que você não observou no seu corpo?
mas foram as noites mal dormidas, o estresse, a raiva, o medo, sabe? Os pensamentos que você tem, né? Isso tudo você tem que observar para você entender que não foi do nada que você chegou nessa crise de pânico, nessa crise de ansiedade, porque tem muita gente que me fala isso. Eu estava na academia, eu estava me divertindo, não estava acontecendo nada. E de repente tudo aconteceu. Parece que enlouqueceu, meu cérebro enlouqueceu, sabe? Meu corpo teve esses sintomas, comecei a sentir mal. Entende, gente? Porque é um acúmulo emocional, é um acúmulo de medos, coisas, preocupações. Não é do nada essa ansiedade, não é do nada esse pânico. Se você sente pânico, ele não veio de hoje. Ele não é assim, de repente isso aconteceu. Não, gente, não é assim. O pânico vai surgindo de acordo com o acúmulo emocional que você não está percebendo. É igual um copo d'água que você não percebe que mais uma gota, mais uma gota, mais uma gota. E esse gotejamento no final da história, né, fica totalmente transbordada. Aí é a crise. Aí é quando você sente essa sensação ruim da crise de pânico, essa crise de ansiedade. Que aí seu corpo já não aguenta mais. Todos os sintomas, todos os sinais que ele já tinha dado para você e você tinha ignorado, às vezes uma dor muito forte no seu corpo, uma dor no peito, não na garganta, o estômago doendo, sabe? E você foi ignorando. Geralmente a pessoa precisa sentir o coração acelerando, achando que vai morrer, para que ela realmente pare. Mas quantas vezes seu corpo não te deu os sinais? Quantas vezes? Então, essa é a primeira e mais importante lição aqui. A ansiedade nunca vem do nada. Eu tenho que entender o que está acontecendo na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações, que possa estar causando todo esse tipo de preocupação, medo, ansiedade, né? Para que justamente você não entenda que você é doido, que você é doida, que você entenda que seu corpo enlouqueceu, porque ele não enlouqueceu. Ele simplesmente está reativado, ele simplesmente está traumatizado. E aí é que a gente vai falar sobre a reativação do corpo na ansiedade. Para você acalmar o seu corpo é complexo, porque o seu corpo aprendeu a ficar estressado, o seu corpo aprendeu a ficar com medo. E você não sabe mais entendê-lo, não sabe mais acalmá-lo. Por isso o uso do medicamento. Tem gente que já está tomando, tem gente que nunca tomou, mas a gente sabe que quando a pessoa tem uma crise, a primeira coisa que ela vai procurar é um psiquiatra para tomar um remédio, que aí a pessoa chega para você e você tem aquele diagnóstico, crise de pânico, crise de ansiedade, aí fica aquele peso eu estou com crise, eu estou com pânico, sabe, como se fosse um diagnóstico terrível. Eu não estou dizendo que não seja, tá, gente? Mas o que faz esse diagnóstico na sua cabeça? Muitas vezes a gente fica pior, porque a gente se acha doente. E é isso que eu tenho que explicar aqui para vocês. Síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, não é doença. Não é doença. É um transtorno, sim, mas ele pode ser tratado. Mas é aquilo, eu tenho que ter coragem de olhar para as minhas emoções. Eu tenho que parar de me achar um doente, uma doente. Você não é uma doente. Você não é um doente. Porque é assim que a pessoa acha. E ela ainda tem a ilusão de que é só tomar remédio que passa. E não é assim, gente. A crise de ansiedade é só um sintoma, é só um alerta de que algo acontece no seu emocional, não só no seu corpo. O seu corpo teve que gerar esses sintomas para que você entendesse que você está estressado, você está irritado, você está cansado, você está esgotado ou esgotado de viver nessa forma de viver, se cobrando, muitas vezes, se exigindo demais. E por quê, gente? Por que a gente vive assim, Muitas vezes nem é o ambiente, nem é
as pessoas, às vezes é você mesmo, que tem crenças negativas, de eu não sou boa o suficiente, eu tenho que fazer demais para ser amado, eu tenho que fazer o melhor, senão ninguém gosta de mim, eu não posso errar. Tudo isso é crença ruim que pode estar alimentando, sabe? Se eu não consigo emprego, eu sou uma péssima pessoa. Tem pessoas que se sentem muito, com autoestima muito lá embaixo, quando elas não conseguem as coisas, gente. Todos nós, né? Só que o quanto você fica se atacando, o quanto você fica se julgando, o quanto você não procura alguma coisa para não ficar pensando essas coisas ruins de você. Porque você está atacando, sabe? Quando a gente fala assim, a ansiedade está me atacando. Eu acho engraçado as pessoas falarem isso, mas a ansiedade é você. Não é a ansiedade, a minha doença está me atacando. Não. É você com os pensamentos ruins, é você com a questão de se julgar demais, se tratar mal, não fazer coisas boas por você, como se hidratar, comer bem, fazer exercício. Entende? Ficar muito tempo no celular, não interagir com as pessoas. Hoje, principalmente, gente, você tem que interagir com as pessoas. Faz bem para a cabeça isso. Não importa com quem. Às vezes a gente fica esperando a pessoa ideal para conversar. Mas não, conversa com a pessoa que esteja perto de você. Conversa com a senhorinha no mercado. Sabe? Muita ansiedade e estresse vem da pessoa que ela guarda tudo para si. Ela vai lutando internamente com a mente dela. Sabe, muita ansiedade acabaria com uma simples conversa, com um simples desabafo. Vocês sabem disso? Se não sabem, deveriam saber. A gente vê que é porque hoje as pessoas estão muito sozinhas, muito isoladas, né? Muito pressionadas também, como eu falo, até pela rede social. Tem um monte de coisas pressionando, notícia de guerra, notícia de morte, o tempo todo, gente. E se a gente não se retirar um pouco, né, e fazer uma limpeza, uma higiene mental, né, você vai estar sempre reativando. E aquela forma que eu falei, doentia, de se autocobrar, de se autoexigir, de achar que você não é boa o suficiente, bom o suficiente. Porque a maioria dos ansiosos são perfeccionistas, são pessoas que não gostam de errar, são controladoras. E tudo isso é acalmar a crise de ansiedade, a crise de pânico, como que ela surge. Aqui eu estou explicando que a crise de pânico ela não surge do nada, a crise de ansiedade. E sim de várias coisas que a gente vai fazendo, não percebendo, de preocupação, de medo, de muitas vezes estar brigando com as pessoas. E a gente não vai percebendo que aquilo ali vai gerando ansiedade. Que a ansiedade, ela não é uma coisa do nada, entende? Não é seu corpo enlouquecendo. Não é, enlouqueci, fiquei doente. Que muita gente pensa que porque teve uma crise de pânico, né, ela ficou doida. Aí a pessoa se julga, a pessoa acha que é doente, e não é doente, sabe? A crise de ansiedade, a crise de pânico é um acúmulo emocional, sabe? Você juntar emoções que você não lida, seus medos, suas preocupações, sua dificuldade de lidar com as pessoas, com as pressões do dia a dia e principalmente a autocobrança, né? Às vezes as pessoas estão se cobrando demais, às vezes porque perdeu o emprego, às vezes porque não tem um corpo ideal, não sei. Qual é a coisa que hoje te estressa? Você continuando aqui, né, gente? Então eu falei sobre como identificar, né, a crise de ansiedade, que a crise de ansiedade ela nunca vem do nada, ela sempre está vindo de um acúmulo emocional, um acúmulo de medos, preocupações que ativam o seu sistema límbico, que é o seu sistema emocional, sabe? O seu cérebro entende que você está em perigo, por isso você entra em taquicardia, falta de ar, sabe? Como se ele falasse, você está em perigo de morrer. Só que a questão você não está em perigo. Por isso, esse descompasso. Imagina, você está no meio da rua,
você está no meio do mercado e aí de repente você sente todos esses sintomas ruins. Então é um descompasso biológico, não é falta de fé, não é falta de vergonha na cara, como muitos falam por aí, frescura. Tem muita gente que chama a gente que tem ansiedade de fresco. Isso é falta de fé. Gente, essas pessoas elas não entendem, infelizmente, né? Não adianta explicar, né? Porque é uma questão biológica. Ansiedade é uma questão do cérebro. É uma desregulação do cérebro. Que o cérebro começa a entender que você está em perigo. E aí ele reage de forma exagerada, né? Aí você sente todos aqueles sintomas, como se você fosse morrer, né? Seu coração fica acelerado, você sente falta de ar, tudo isso. Por quê? É o seu cérebro que está... Por quê? Porque o seu corpo já está há muito tempo acumulando aquele emocional, que você não fala, que você não expressa. De alguma forma você precisa expressar, né? A gente entender que a ansiedade, ela não é como vou dizer, como muita gente pensa, né? Ela não é um diagnóstico, olha, eu sou doente. Tem muita gente que fala isso pra mim, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico. Sabe, você não é doente, isso aí é só um transtorno que vai passar. Mas para passar, você precisa aprender a se conhecer, a conhecer o seu emocional, os seus traumas. Por isso, eu estou lançando o curso Vencendo a Ansiedade e a Síndrome do Pânico. O curso é voltado para você se conhecer, você trabalhar com técnicas, o seu emocional. Não é um negócio de, é só para acalmar. Como eu falei, a preocupação, ela mesmo que inventa, com autocobrança, sabe? De ela achar que ela não é boa o suficiente. Por exemplo, perdi emprego, estou me sentindo lixo, sabe? Essa preocupação, você vai dizer, não se preocupe, tudo bem, mas... E a pessoa, ela vai sentir, muitas vezes, aquela autocobrança, aquela sensação de... exatamente, deve procurar ajuda. Mas a maioria das pessoas não procura ajuda. O que elas procuram? Tomar remédio. E eu acho que não é ruim. Você tem que aprender a se acalmar. Mas o remédio não é a solução. A solução é você se conhecer. É você parar de deixar os pensamentos ruins tomarem conta da sua cabeça. E muita gente não tem essa fé, né? Não tem essa... É uma resiliência que fala, né? A gente chama de resiliência, de entender que faz parte da vida. Às vezes a gente passar por situações, problemas. Só que o ser humano está muito focado no mental, em resolver, né? Ele não confia mais no espiritual, ele não confia mais em Deus, que deveria, né? Eu também acho. Mas é aquilo. Certos lugares, infelizmente, não estão servindo mais para nos trazer paz. E sim confusão, disputa. Enfim, gente, eu, por exemplo, eu busco a Deus na minha casa. Estou em paz comigo. Quando eu fico, sabe, atribulada, como o povo fala, né? Ultimamente tenho sentido muita ansiedade com desespero. Não consigo ficar perto de ninguém. As pessoas ao meu redor me estressam. Então, exatamente. Na verdade, não são as pessoas. É porque você não está querendo, como vou dizer, jogar essa raiva, esse seu estresse em cima das pessoas. Eu acho, né? Não posso aqui indicar, mas quando você não está com paciência nem com as pessoas, é porque você não está nem com você, né? A falta de paciência que eu acabei de falar aqui, de você ser uma pessoa que se cobra demais, que você às vezes tem uma raiva dentro de você, que você não sabe, né? Como eu falo, muitas coisas ativam a nossa ansiedade. Raiva, medo, insatisfação. Estou insatisfeito com a minha vida. Às vezes você tem, né, como eu já disse aqui em outra live, vergonha, porque você não conseguiu algo que você queria, sabe? Ou as pessoas não te entendem também, não conseguem te compreender, aí você prefere ficar longe, porque vai para que conversar, né? Às vezes a gente não tem uma abertura também para conversar com as pessoas. Nem todas as pessoas são preparadas para ouvir. Às vezes eles vão falar que é frescura, eles vão falar que é bobagem, isso é frescura. E aquilo, você sabe o que você está sentindo. E se você não sabe, né, a gente tem um curso aqui para você se autoavaliar,
tem as nossas fichas para você avaliar o que eu estou sentindo. Raiva de alguma coisa? Insatisfação com a vida? Às vezes você está insatisfeito com a vida. Cumpriu algum objetivo e não conseguiu. Às vezes até um vazio, né? Tem muita gente que chega a uma certa idade e começa a, sabe, questionar tudo. Eu não quero mais isso não faz mais sentido para mim, entende? E aí a gente fica chateado com o mundo. E, poxa, eu não quero mais isso, né? A maioria das pessoas que chega aos 30, chega aos 40, ou chega na maioridade, ou você é adolescente, não sei qual a sua idade. Mas quando as pessoas vão passando assim nessas datas, tipo 21 anos, 30, 40, 50, entende? São momentos que você começa a repensar o que eu quero realmente da vida. Estou feliz com que a minha vida tá indo, é um rumo. Às vezes você não está feliz. Você quer uma coisa diferente, mas você não sabe o que é. E aí, quando você olha em volta, também não faz sentido, sabe? Por isso que eu falo que a pessoa precisa se entender. Ela precisa se autoconhecer. Para você ter até Deus em você, você tem que pedir. Eu sempre peço, Deus ilumina a minha mente, né? O que eu não estou vendo, o que eu preciso ver, né? Porque a nossa mente é muito barulhenta, com dúvidas, perguntas, questionamentos. E só isso já está ativando o seu sistema, tá, gente? Só em você se questionar. Por isso que eu sempre falo, vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, vai entrar em contato com a natureza, né? Como eu sou terapeuta holística, eu sempre indico coisas naturais, né? Tomar um chá, fazer uma meditação, colocar um Pai Nosso ali. Às vezes você não consegue fazer porque a mente está... Coloca no YouTube, tem no YouTube. Eu também fiz a minha versão Pai Nosso com afirmações para que a mente, ela não sabote você, porque a mente sabota, gente. A mente não é você. Seus pensamentos ruins não são você. Porque é isso que hoje as pessoas se deixam levar para os pensamentos. Os pensamentos não são verdade, sabe? Porque vem um pensamento que eu não sou boa, vem um pensamento que não vai dar certo. Hoje vem vários pensamentos, vai acontecer alguma coisa, não sei o que, vai faltar a luz. Mas eu tô aqui, o pensamento vai e o pensamento deixa pra lá, entendeu, gente? Cancela, 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 cancela. Por isso eu criei várias práticas e eu tenho um curso Como Vencer, né, Ansiedade e a Síndrome do Pânico, onde eu vou explicando passo a passo, porque tem a técnica específica para crise de ansiedade, ou crise de pânico, ou crise de medo, ou autocobrança, sabe? Às vezes o que você tem é se cobrar muito, você está se cobrando muito, e aí você está insatisfeito. E aí você tem que ter uma coisa chamada autocompaixão. Você sabe o que é isso? É tudo um saco, nada faz sentido. O trabalho, a vida sentimental, os planos, nada faz sentido, parece que está tudo patinando, viu? Você está se questionando, isso faz parte da vida, entendeu? Não é uma coisa anormal, mas você tem que entender que você não precisa jogar tudo fora de uma vez. Você tem que compreender o que eu quero fazer. Às vezes você só quer mudar de vida, o que você quer, né? A gente precisa aprender quais são os nossos sonhos, quais coisas nos motivam. O que te deixa feliz? O que faz você sorrir? Né? E não é colocar todo mundo no mesmo balaio, aí tudo é ruim. Entende? Não sei como é que está a sua vida, né? Mas primeiro você tem que se entender, se acalmar, deixar os pensamentos que vêm e vão e falar o que está diferente na minha vida. Começar a ler um livro, se inspirar, se é uma mudança de carreira, se é uma mudança de cidade. Não sei, às vezes você simplesmente quer fazer uma coisa diferente da sua vida. Mas não julgue tudo como ruim, porque não é. Né? Por isso, tem outra técnica da gratidão, né, gente? Que quanto você faz, o que eu sou grato? O que eu conquistei? Né? Tenha compaixão de você. Você não é uma pessoa que fracassou. Entende? Nunca se acha um fracassado, uma pessoa que não deu certo. Tem muita gente que, porque não fiz aquilo que eu sonhava quando era adolescente, quando era criança. Não, você tem tempo. Hoje a gente está vivendo até os 80, 90, gente. Você tem tempo. Não ache que você perdeu tempo, que não deu certo. Então agradeça por todos os aprendizados que você teve, por todos os caminhos que você passou, por todas as empresas que você trabalhou. Mesmo que
não tenha sido tão bom assim, mas te ensinaram alguma coisa. E as pessoas que estão com você, que amam você, você também agradecer. E ter essa autocompaixão de não julgar você, o seu passado, falar, eu fiz o melhor que eu pude. Que aí, para de ativar a ansiedade, a insatisfação, a raiva das pessoas. Você começa a ter essa compaixão por você. Eu fiz o melhor que eu pude. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não preciso, sabe, jogar a minha vida no lixo. Ai, vai tudo no inferno. Não, gente, não precisa. Você simplesmente começa a ver o que eu posso mudar aqui. Eu estou insatisfeito realmente no meu relacionamento? O que eu poderia mudar? Às vezes tem que terminar, às vezes a pessoa não tem sonhos, não te acompanha. Às vezes faz o quê? Às vezes não, a pessoa pode te acompanhar, né? Você tem que ver se a pessoa está indo junto com você, né? Porque é isso que acontece. Às vezes você quer uma coisa diferente, você quer ir para uma cidade diferente, sei lá, um plano diferente e a pessoa não te apoia, não te ouve, sabe? É muito ruim isso. Então você tem que ver, né? Ir testando as pessoas para ver se elas vão se enquadrar nessa nova coisa que você deseja. Porque sim, se você está insatisfeito com a sua vida, é porque você quer algo diferente. Mas o quê? Né? Então, eu até faço uma mentoria sobre isso, né? Que a gente faz sobre entender o que é o nosso plano ideal, nosso plano perfeito, nosso sonho. Qual é o seu sonho? Porque quando você tem um sonho muito grande, você vai ter essa energia de volta para fazer o que for, entendeu? Quando você realmente volta a brilhar os olhos, a entender a alegria de estar vivo, de você poder realizar seus sonhos. Às vezes vai demorar, mas... ou não, né? Não sei qual é o seu sonho. Às vezes fazer uma faculdade, às vezes mudar de cidade, às vezes comprar um carro, não sei qual é o seu sonho. Aí você que tem que fazer, né? O autoconhecimento. Aqui a gente está só falando sobre ansiedade, mas como eu falo, a ansiedade de cada um tem uma raiz. Nesse curso que eu estou vendendo, gente, eu falo também sobre o tratamento do floral, né? Os florais de base têm ajudado muitas pessoas porque eles são naturais. Eles ajudam as pessoas a se reequilibrar. Esse aqui é o calmante natural, o Rescue Remedy. Mas existem florais para todo tipo de emoção, né? Tem o floral para o medo, tem o floral para o pânico, tem floral para autoestima baixa, para pessoa que muitas vezes não consegue acreditar em si mesma. Eu muitas vezes já usei. Tem o floral para o excesso de pensamento, que é o típico do ansioso, né? Tem o floral para ansiedade, tem o floral para o apego excessivo. E dentro do curso tem os nomes dos florais e para que eles servem, né? E aí você vai fazer o tratamento junto com as técnicas que tem o protocolo para o medo, o protocolo para a autocobrança, que é a técnica que eu utilizo, que é a EFT, que é uma técnica de alívio emocional, que você vai fazer no seu corpo com pontos, entende? Você vai ativando os pontos e vai aliviar o seu corpo, sem você precisar se dopar de remédios. Você vai aprender a entender o seu emocional, as suas dores físicas, né, fazendo a técnica que começa aqui, né, sempre no ponto do karatê, que é chamado de acupuntura sem agulhas. Essa técnica tem ajudado as minhas clientes desde que eu comecei a utilizar. Pessoas que têm crises de medo, de pânico, pessoas que têm uma mente muito barulhenta. Serve para qualquer coisa, gente. Né? No curso a gente fala de ansiedade, de medo, de trauma, né? Porque às vezes você tem trauma, por isso tem pânico hoje. É aquela pessoa que vê coisas ruins em todos os lugares. Por isso, tem um passo a passo ali. Para você se conhecer, né? Entender os seus sintomas, tem ficha de anamnese para você se avaliar, para entender que sintomas eu tenho. Eu tenho dores no corpo? Eu tenho dor de cabeça? Eu tenho dor no peito? E os sintomas emocionais? Eu tenho raiva, insatisfação, medo? Às vezes a gente tem medo de dar certo, sabia disso, gente? Eu tenho medo, já tive muito medo de me comunicar, medo de falar em público, né? Por quê? Porque eu passei por muita cobrança na infância e também tinha minha mãe que falava, cala a boca, você está me incomodando. E eu fiquei com aquela crença, entendendo que toda vez que eu falasse, eu ia incomodar os outros. Entende, gente? E para vencer isso aí, foram
né? Várias técnicas que eu fui aplicando, o EFT, né? O floral e outras técnicas que eu trabalho, né? De liberação de crenças ruins, que às vezes o que impede a gente de ir para frente é justamente um medo, uma crença ruim. Ah, eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, né? E no curso tem todos os florais justamente para você se desenvolver, crescer, né? Porque quando a gente libera todas essas travas de medo, de ansiedade, de preocupação, a nossa mente fica tranquila. Aí a gente pode sonhar. Quando a gente não tem mais essas vozinhas na cabeça, que por mais que a gente ore, por mais que a gente peça, né? Às vezes vem. Às vezes você tá dormindo, você tá ouvindo aquelas... Sabe, aquele ego falando, ai, você não vai dar conta, ah, não vai ter ninguém, né? Eu fico ouvindo essas vozes também, mas é aquilo, gente. Eu vou fazer ainda assim, eu me comprometo a fazer, né? Por quê? Porque eu tenho um propósito. Quando a gente tem um propósito com a gente, com Deus, né? Com as pessoas que a gente ama, a gente vai, né? A gente se cuida também, a gente olha pra gente, porque é justamente isso. Essa live é para você entender e cuidar de você mesmo. Eu não sei se ainda dá tempo de fazer a nossa prática. Então vamos fazer uma prática simples de quando a pessoa estiver em crise, se você estiver se sentindo mal, né? Já está sentindo os primeiros sintomas. Então você respira comigo, 4 tempos, ó. Respira, 4 segundos e solta, respira. Toda vez que você estiver com a cabeça muito cheia, você já está sentindo que o corpo pode entrar em crise. Você senta num lugar tranquilo e começa a reparar coisas que eu posso ver. E você vai enumerar: a parede, o chão, a mão, coisas que eu posso sentir. E você vai respirando. Coloca a mão no seu peito. Coisas que você pode sentir o cheiro. Ou escutar, como vocês estão ouvindo o cachorro latindo. Você voltar para a realidade, porque a crise vai fazer você sair da realidade, né? A mente vai ficar muito agitada, então você volta para a realidade. Olha para o seu pé, olha para a sua mão, respira profundamente, solta as costas e olha para alguma coisa, para o chão, para a parede, para a sua mão, para o seu pé, para alguma coisa que esteja na sua frente, um banco, alguma coisa assim. E sempre fique sentada, gente. Voltar para a realidade. Faça isso, mesmo que você não esteja em crise, sabe? Tem muita gente que faz isso no intervalo do trabalho, na hora do almoço. Você sentar num lugar tranquilo e respirar profundamente de olhos fechados, pelo menos alguns segundos. Prestar atenção na paisagem, sabe? Sair da sua mente, sair do medo, da sensação de preocupação. Fazer isso várias vezes ao dia. Ah, não posso, não tem uma paisagem, tem uma janela. Respira na frente de uma janela. Eu fazia isso quando eu trabalhava no telemarketing. Eu ficava no banheiro, que era o único lugar aberto, que tinha uma janela aberta. E eu olhava e, por incrível que pareça, o que eu via, gente? Era a imagem do Cristo. Que eu trabalhava no Rio Comprido. E eu vi o Cristo. E eu falava, meu Deus, que lindo. E eu já fui no Cristo, e é uma das coisas que a gente, tirando o excesso de gente, é um dos passeios mais lindos que tem no Rio de Janeiro. E eu olhava para a estátua do Cristo e respirava. E ficava 2 minutos do meu intervalo para o banheiro, que era 5 minutos de intervalo, tá, gente? E respirava. E soltava o meu corpo. E sentia meu corpo. E você pode sentir seu corpo relaxando. E se conecta às coisas, ao cheiro. A você entender que você está vivo, que você está viva.
tudo vai passar. Sempre respirando profundamente, segurando 4 segundos e soltando. E assim, gente, volta para o seu corpo, reconecta com o seu corpo. Ansiosa, nem com essa síndrome do pânico. Isso não nasceu com você. Isso foi construído ao longo da sua vida. Esse medo, essa angústia, essa crise de medo que você está tendo agora. E hoje a gente vai falar de como surge a síndrome do pânico, que ela não vem do nada, ela é construída. Para quem não conhece, eu sou a Lilian, e a gente vai falar sobre a síndrome do pânico. A dor de você sentir esse medo, essa angústia, essa crise que você não tem controle sobre o seu corpo, você não tem controle sobre a sua mente e você acha que seu corpo enlouqueceu, você acha que é de repente. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a síndrome do pânico, a ansiedade não vem de repente. Eles são construídos ao longo da sua história, com as experiências que você tem na vida. E a síndrome do pânico, principalmente, ela é construída pelas experiências de medo, de insegurança. Então a gente vai falar como que isso vai moldando o seu cérebro e o seu corpo para sentir medo, para sentir pânico. Você vai construindo e acumulando situações, experiências onde você não lidou, onde você às vezes não teve condição de entender o que aconteceu com você. E hoje você tem crise de pânico. Hoje algo em você soa e você não sabe o que é. Sabe, algo em você te amedronta, te deixa inseguro, te deixa insegura e você não consegue sair disso. Então a gente vai falar sobre essa síndrome, A síndrome do pânico não é uma doença, é um estado emocional. E como é que ela vai começando na sua vida, gente? Ela começa nas pequenas experiências da sua infância, adolescência, juventude, nas pequenas rejeições, nas críticas, nos momentos que você se sentiu acuada, no momento que você se sentiu insegura. Às vezes você vivia dentro de uma casa, dentro de um lar muito complicado, não tinha segurança, você tinha medo de um dos seus pais, uns dois, enfim, você foi ficando uma pessoa insegura. Seu cérebro e seu corpo foram se acostumando ao medo, à insegurança. Eu não posso fazer tal coisa que isso é perigoso para mim. Então, a síndrome do pânico, ela vai surgindo assim. Ela vai surgindo com pequenas experiências de adultos que às vezes fazem brincadeiras ruins com as crianças, fazem castigos ruins. Buzinava, boa noite. A gente fala aqui da síndrome do pânico, como que ela é construída na sua vida. O pânico não é ansiedade, o pânico é medo. E o medo, ele é construído, ele não vem do nada. Das experiências que você viveu, das coisas que você passou. Boa noite para quem está chegando agora. Entende? Você não chega de repente a ter uma crise de pânico, isso não existe. A crise de pânico são acúmulos de medos, de preocupação, medo de morrer, insegurança, rejeição que você teve na infância. Às vezes você teve um pai ou uma mãe abusivo que te batia e você, criança, não tinha, sabe, a segurança. Ou às vezes você se mudava muito, sabe? Às vezes os pais faziam certas coisas que atrapalham a pessoa, tipo deixar ela no castigo, num lugar escuro, contar histórias ruins para a criança, deixar a criança esperando sozinha. Tudo isso vai criando nela aquela sensação de insegurança, de eu não posso contar com ninguém, sabe? E isso vai acumulando dentro de você. E aí pode também ter outras coisas que vão acontecendo. Você viu um acidente, você viu a morte de alguém, entende? Às vezes uma briga, alguma coisa assim que te amedrontou. E não teve ninguém para chegar para você e dizer, olha, isso aí não vai te causar mal, você está seguro, você está segura, entende? Você foi
se escondendo e se fechando com aquela sensação, o mundo é inseguro. Eu não posso confiar em nada nem em ninguém. Eu não posso confiar em mim, sabe? Muitas vezes você era humilhado na escola, muitas vezes tinha o bullying, que as pessoas da minha geração, elas acham engraçado ficar falando que, eu passei por bullying e não morri. Gente, era cada absurdo que acontecia. Às vezes a gente era humilhado pelo professor, pelos colegas, por causa de nada, né? E às vezes você sentia medo de voltar para a escola, ou qualquer outra situação, sabe? Muitas vezes a gente tinha um adulto, né, que a gente conhecia, que agia de modo abusivo com a gente, né? Assim, ainda mais nós mulheres. E aí a gente começa a ver, né, a agir de modo desconfiado, a modo medroso, a modo eu não posso confiar em ninguém, eu não posso acreditar em ninguém. Então a pessoa que tem medo, gente, ela aprende isso desde a infância. Ela não pode confiar. Os adultos mentem. As pessoas fazem maldade com a gente, né? E outro tipo de situação, né? Rejeição, violência doméstica. Tem gente que tem pavor de ouvir barulho na porta porque às vezes tinha um pai que chegava alcoolizado, e aí quando ele sacudia a porta muito forte, a pessoa já tremia. Você imagina, o seu corpo vai aprendendo isso. De você ter uma situação, às vezes você viveu num lugar muito violento, que as pessoas brigavam nas ruas, ou há muito tiro, muita morte. Numa situação dessa, você acha que você ficou forte, mas não. Você virou uma pessoa com medo, que anda com os olhos, sabe, arregalados, anda com uma pressa, uma hipervigilância que a gente chama, que é eu tenho que vigiar tudo, eu tenho que controlar tudo. A pessoa que tem síndrome do pânico geralmente é uma pessoa muito controladora. Mesmo quando ela não pensa muita coisa, ela não fala, quer dizer, ela está pensando em muitas coisas, em muitos cenários absurdos que vão acontecer. Porque ela aprendeu a se safar de abuso, de violência, né? Então, o cérebro dela foi aprendendo isso, né? O seu cérebro vai aprendendo, sabe? Uma sensação que você nunca pode estar segura, você nunca pode relaxar. Seu corpo está sempre reativado, está sempre com medo. Você está andando na rua, você anda com medo. Você está dentro de casa, você está com medo. Então não tem como o seu corpo não entrar em crise, né? Se você vive com medo, se você se acostumou ao medo. Muita gente fala pra mim, mas eu não acredito em Deus. Mas a pessoa fica imaginando um montão de cenário terrível se ela sair. Ela fica vendo no jornal, na televisão, fica lá. Parece que ela gosta de ficar com mais medo, para confirmar que o mundo não é um lugar seguro para ela. O terapeuta te ajuda a lidar com esse medo, ajuda a ressignificar, porque muitos medos que você aprendeu na sua infância, você era uma criança, você não podia se defender. Não podia se defender do adulto que te abusava, te batia, te fazia castigos ruins, sabe? De botar a criança no escuro ou lá fora, sabe? Quantos adultos que a gente conhece que tem medo do escuro, gente? Você acha que isso é normal? Você tem medo do escuro? Tem medo de botar o pé fora da cama. Sabe por quê? Porque os adultos botavam medo em você. Criavam histórias absurdas de bicho-papão, de mula sem cabeça. Pode parecer divertido hoje, mas às vezes você é uma pessoa que tem medo. E você se assusta à toa, você está sempre, sabe, em alerta. Seu corpo está em alerta, é tudo. Parece que aconteceu alguma coisa. E você sempre... Porque o seu cérebro já está reativado, seu corpo já está reativado. E você... qualquer coisa vai ser uma coisa para confirmar. Um barulho que vai lá fora, uma coisa que acontece com alguém. Aí você... Imagina, eu avisei. Entende? Ou você é aquela pessoa que nunca quer pensar muito, porque se você pensar muito, você começa a imaginar cenários horríveis, de medo, de coisas ruins acontecendo com você ou com as pessoas da sua família, né? Geralmente a pessoa que vai ter crise, ela já está chegando no limite dela, no transbordamento. E o que acontece, né? Algo acontece na vida dela que vai ser o gatilho. Geralmente, alguém que vai embora, a pessoa, um parente que fica doente, uma mudança, uma perda de emprego, a perda do bichinho que você amava muito. Aquilo vai ser o gatilho para dizer, eu não estou segura, entende? Por isso que vai aparecer do nada. Aí, de repente, uma moça entrou em contato comigo e falou isso. Mas eu era tão corajosa. Não era, não.
Foi a mãe dela ficar doente, pronto, ela se sentiu totalmente desprotegida. Ela se sentiu insegura, porque ela teve que mudar a rotina dela todinha. Ou seja, ela sentiu que a vida dela não tinha mais controle, porque a gente acha que a nossa vida, né? Tá tudo controlado aqui, eu tô fazendo tudo certinho, tá tudo controlado, mas não tá. Só que o ansioso, a pessoa que tem pânico, ela é muito mais controlada. E aí quando uma coisa sai fora do que ela esperava, do controle, ela se sente angustiada, nervosa. De novo, eu tô insegura, não sei o que fazer. E aí ela fica perdida. Né? Às vezes, claro, em algumas pessoas tem traumas grandes. A morte de alguém da família, o pai que foi embora, a mãe que foi embora, sabe? Uma perda de uma avó. Aí a pessoa simplesmente, ela não confia mais na vida. Não confia mais nela nem em ninguém. Porque ela não confia mais que a vida vai trazer boas coisas para ela. Porque trouxe uma coisa ruim, então a vida é ruim. Sabe? Que essas pessoas que são traídas no relacionamento, ou são enganadas, tem pessoas que nunca perdoam, gente. E elas ficam assim, para elas é como se a vida não tivesse mais sentido. Sabe? Ou quando você perde a sua mãe, ou você perde seu pai, por mais que você tente, para você a vida não tem mais sentido. E aí, né, para você entrar nesse pânico, é justamente você começa a se sentir inseguro de novo. A vida não tem sentido, eu tô desprotegida, eu tô desprotegido. É assim que a pessoa sente, né? E vai acumulando esse medo, essa insegurança, né? A frustração, e a tristeza. Às vezes você nunca chorou a morte de alguém que você perdeu. Às vezes certas coisas doeram muito na sua infância. E hoje você é uma pessoa que tem mais de 30, mais de 40, mais de 50, não sabe por quê. Tem um vazio emocional dentro de você, uma tristeza, uma raiva, sabe? Por quê? Porque foi acumulando essa tristeza, essa raiva, esse medo, sabe? Uma sensação de injustiça. Poxa. E a pessoa que entra em pânico, ela vai acumulando. E como eu falei, a crise de pânico, aquela crise que dá os sintomas mesmo do pânico, a falta de ar, a dor no peito, a tontura, a sensação de que você vai morrer, não é o começo, é o transbordamento de toda essa história de medo, de insegurança, de traumas, às vezes de pequenos traumas. Como eu falei, uma pessoa que brigou com você na frente dos outros, uma professora que humilhou você na frente da turma, seu pai, sua mãe, que te humilharam na frente da família. Às vezes isso é um trauma para você, né? A humilhação, a rejeição, abandono. E aí você foi se sentindo inseguro, foi tentando racionalizar. Esse é o problema das pessoas. Elas tentam racionalizar, tudo é o mental, entende? Elas não querem sentir aquela dor da insegurança, do medo, porque realmente é difícil. Porque você sente aquele desamparo que você sentiu quando era criança. Não tinha ninguém para te amparar, não tinha ninguém para dizer, vai ficar tudo bem. Às vezes a pessoa te assustava, a pessoa que devia estar cuidando de você, te assustava, te batia, te humilhava. Era seu pai, era sua mãe. E, em vez dessa pessoa te fazer sentir segura, elas traziam histórias terríveis, de morte, de violência. Sabe? Não era aquela pessoa que sabia dar um abraço, sabia acolher, sabia dar um colo. Não sabia. Entende? Então, quando a pessoa perde essa confiança, né? Uma decepção, uma perda, né? Um momento difícil da vida, às vezes passa por um momento difícil, uma fase de muita pressão no trabalho, dentro de casa, aí você perde essa sensação de controle. É justamente o gatilho da pessoa que entra em pânico. Ela não tem mais controle, que ela achava que tinha. Porque nós achamos que temos o controle até acontecer alguma coisa. Morrer alguém, né? Ter alguma mudança na vida. Alguém ficar doente. Alguém vai embora. Enfim, termina o casamento. E aí, você passa a não confiar mais em você. Você passa a duvidar de tudo. Você duvida, o mundo está desmoronando. E aí, entra a crise, né? Isso é um gatilho para a sua crise. Quando você começa a duvidar. Se aquilo que eu tinha como certo mudou, então não posso confiar em mais nada, nem em mim, nem no mundo. E é um gatilho. Esse é um gatilho para o estresse, para o pânico, para a crise. O seu corpo começar a transbordar. O medo que você foi acumulando anos e anos. E na síndrome do pânico, o corpo entra em alerta máximo. Mesmo sendo um perigo real, sabe? Seu cérebro entende que você está em perigo de morte. Que algo ruim vai acontecer. Que vai acontecer alguma coisa. E não importa o que está acontecendo ao redor.
Isso é o problema. Pode acontecer em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, enquanto você está dormindo, na rua, aquela crise horrível, né? Porque ao longo do tempo, o seu corpo e o seu cérebro foram aprendendo, né? Foi treinado para esperar o pior, para se proteger, para reagir rápido. Né? A pessoa que tem pânico é uma pessoa que está sempre esperando o pior. Você já viu uma pessoa que tem medo? Ela sempre espera o pior de tudo, das pessoas. Ela sempre acha que vai acontecer alguma coisa ruim. A pessoa que tem pânico e ansiedade é uma pessoa que está sempre tentando antecipar tudo. E esse é um dos gatilhos também da ansiedade. Você tentar controlar tudo. E aí você já começa ativando a ansiedade, que é um sistema de alerta, né? Um sistema de fuga do seu sistema emocional. Né? É normal a gente ter o alerta quando realmente tem perigo real. Quando você está de frente com um bandido, um bicho feroz. Né? O seu cérebro é programado para te ajudar a ter ação rápida para você sair dali. Só que, como você mesmo está trazendo medos, lembranças, memórias, né, de coisas que estão no seu passado, você está alimentando seu cérebro com a informação, ó, eu estou em perigo, eu vou ser atacado. E não é verdade. Só que você não percebe que você está fazendo isso. Você não percebe que você está alimentando crise. Com todos esses medos que foram aprendidos ao longo da infância, adolescência e até juventude. Às vezes foi uma única coisa que aconteceu, você foi traída, você foi rejeitada e pronto. Você já entendeu que o mundo não era um lugar seguro, que você tinha que se proteger, que você tinha que se blindar, que você tinha que agir com medo e desconfiança o tempo todo. Porque a pessoa que tem pânico é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa que tem medo, por mais que ela fale que não. É inconsciente, tá, gente? Tanto que ela tenta controlar tudo e é uma pessoa muito controladora. Aparentemente ela resolve tudo muito rápido, né? Por quê? Porque ela aprendeu a fazer as coisas. Ela aprendeu a se virar, como muitos de nós. Aprendeu a dar conta de si sozinho. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa está sempre na angústia, na ansiedade, no medo. O medo está ali. Cada pequena coisa que ela faz, cada pequena palavra que ela diz, né? E como você interpreta o mundo. Como eu falei, você muitas vezes vai interpretar o mundo de acordo com o que você recebeu. Se você não teve segurança, você não teve acolhimento na infância, dificilmente você vai ser uma pessoa que vai confiar nos outros, que vai esperar o bem dos outros. Você vai esperar o pior sempre. Por quê? Essa foi a sua realidade. Você aprendeu assim. E às vezes, cada um vai ter um comportamento diferente. Vai ser, umas pessoas vão ter apego evitativo, que vai ser aquela pessoa que não vai se apegar muito a ninguém. Outras vão ter o apego ansioso, que vai ser excessivamente apegada, né? Cada um vai desenvolver uma estratégia de sobrevivência para o medo, que no fundo é tudo isso. O grande medo, a insegurança, a sensação de que você tem que se proteger, porque não vai ter ninguém para cuidar de você. E ser adulto, né, gente, é aprender justamente isso aqui. A partir de agora é você que toma conta de você. Você que tem que aprender a cuidar do seu emocional, cuidar do seu medo. Não vai ter mais papai e mamãe para te ajudar. Ser adulto é isso, né? Você, como algumas terapeutas falam, se maternar, você virar a sua mãe. Mas se o medo foi aprendido, gente, ele pode ser desaprendido. Como eu falei, o medo é aprendido. Ninguém tem pavor, medo, né, do nada. Isso foi alimentado. Você tem que rever todas as experiências que você sentiu, os traumas, e ver o que mais me marcou, o que mais me moldou. Eu tenho medo de quê? De morrer, de ficar sozinho, de ser julgado, de ser rejeitado. Eu tenho medo do julgamento das pessoas. Eu tenho medo de não agradar as pessoas. Eu tenho muita gente que tem medos que nem ela supõe que tem. Né? Por isso que muitas vezes nem consegue fazer coisas na vida, porque tem medos. Medo de desagradar o pai, medo de desagradar a mãe, medo de desagradar o pastor. O que o pastor da igreja vai dizer? Às vezes eu estou sofrendo dentro da minha casa, não consigo sair, porque eu estou com medo do que os outros vão dizer, que a família vai falar. Por quê? Porque eu tenho medo de ser atacado por eles, eu tenho medo que eles não me amem, que eles não gostem mais de mim. Né? E ser adulto, gente, é aprender você a desagradar as pessoas. É você vencer esse medo de desagradar. Medo de não fazer o que você... Não, que você tem que fazer as expectativas delas. Tem muita gente que ainda não consegue fazer coisas que ela quer por causa do medo. O medo de desagradar. Muitas vezes ela não tem força para falar não para algumas pessoas. E ela pode entrar em ansiedade, porque ela quer uma coisa, só que ela não tem coragem.
para querer aquela coisa e desagradar as outras pessoas. No trabalho terapêutico, a gente ajuda a ressignificar o medo, a entender que as coisas que aconteceram lá no passado, elas não precisam marcar a sua vida para sempre, entende? Que hoje você é adulta, hoje você é adulto, hoje você pode se defender das coisas que você passou. O medo, a insegurança, a violência, o assédio, né? Muitas mulheres passaram por assédio, por abuso sexual e ficaram com medo, ficaram com angústia, com culpa, com ansiedade. Entende, gente? A gente é um apanhado de experiências, um apanhado de memórias que muitas vezes a gente precisa curar, precisa às vezes até se perdoar, porque às vezes a gente ainda se culpa. Olha, se culpa pelo que o outro fez com você. Eu que provoquei, eu era tentada, por isso minha mãe colocou no castigo, me amedrontou, me contava histórias para ficar com medo. Não, essa pessoa não sabia te criar, é simples assim. O jeito que ela aprendeu foi um tanto quanto problemático. E a gente não ensina ninguém com medo, gente. A gente só ensina essa pessoa justamente a não confiar, não acreditar, a esperar o pior dos outros, a esperar o pior das pessoas. É isso que a gente acaba quando você desenvolve o ser humano toda hora botando medo nele, sabe? Brigando com ele, fazendo ele se sentir inseguro. Por isso o pânico, por isso a ansiedade. A pessoa que tem ansiedade e pânico, foram anos assim, foram anos de coisas que ela foi ouvindo, que ela foi passando, porque ela não teve um momento de olhar e olha, agora tá tudo bem. Não, simplesmente foi ficando mais forte, mais reativa, mais alerta, mais angustiada, mais controladora. É só isso que o medo ensina. A pessoa simplesmente não relaxar. E aí quando acontece uma situação da vida, que é normal, né? Às vezes a pessoa perde um ente querido, a pessoa ou fica doente, ou passa por um estresse, uma perda de emprego, uma perda de relacionamento. Uma situação, às vezes, né? Uma perda de casa também, isso também pode deixar você estressado. Você não trabalha isso, né? Aí dá o gatilho de pânico. E aí o seu corpo reage absurdamente. E infelizmente hoje, o que se trabalha, né? Com os remédios. Os remédios que fazem você se acalmar, se reequilibrar, mas ao mesmo tempo tira um pouco a sua alegria de viver. É o que eu vejo o tempo todo as pessoas falando. Aí eu tomava tal da sertralina e me sentia assim, sem vontade de fazer nada. Eu tomava um Rivotril, ficava meio grog. É isso que eu escuto das minhas clientes o tempo todo. E aquilo, você não resolve o pânico com medo, porque não resolveu dentro de você. Você tem que ressignificar aquilo. Por isso, eu trago a vocês, né, as minhas técnicas, o meu curso. Né? São aulas gravadas para você trabalhar isso de dentro para fora. Né? Trabalhar os medos, as crenças, as imagens ruins que você tem registrado dentro da sua cabecinha. Porque não adianta você ficar se dopando quimicamente. Você está aí, dando ao seu cérebro um alívio, mas para você ficar, às vezes, anos tomando isso aí, não melhora. Realmente você não melhora, você vai continuar com esse medo. Por isso a técnica que eu faço nas minhas aulas, né, no curso que eu estou apresentando aqui, que é Como Vencer a Ansiedade e a Síndrome do Pânico, é um curso simples, fácil, com práticas, com autopercepção para você se trabalhar, né? Usando a técnica aqui chamada EFT, chamada Emotional Freedom Techniques. A EFT, eu ensinei na aula anterior como é que faz. O EFT, ele usa os pontos do meridiano do seu corpo para aliviar dores físicas e dores emocionais. Ele libera emoções, pensamentos, memórias de dor, de raiva, de insegurança. Quando você faz ele, né, de modo, como dizer, intencional. Você fala com a palavra o que você precisa liberar, todo medo, né? Tem aula gravada para tratar trauma, para tratar o medo, para tratar todas essas sensações ruins do seu corpo. A inquietação, a angústia, a falta de confiança, a falta de fé. Porque a falta de fé não é só a falta de fé em Deus. A falta de fé também em você. Em achar que você merece o melhor. Em achar que você não precisa estar passando por isso. Por esse medo, por essa angústia. Por não confiar mais em ninguém. Porque tem muita gente que não confia mais em ninguém por causa de uma pessoa. Uma pessoa
machucou ela. Às vezes foi uma mãe, foi o pai, e ela se tornou aquela pessoa muito rígida, muito dura, muito controladora, muito negativa às vezes. Que fala, ninguém presta mesmo, ninguém serve pra nada. Gente, você ficar repetindo essas coisas também são reativadores de ansiedade, você sabia disso? A sua ansiedade, ela vai aumentar quanto mais você fala para o seu cérebro. Ninguém é confiável, todo mundo quer me dar um golpe, as pessoas não prestam, o mundo tá uma merda, tá tudo ruim. Não adianta nada você orar no final da noite se o dia inteiro você fica falando essas coisas. Tem muita gente assim, ela não percebe que ela é uma pessoa negativa, ela não percebe que ela está amaldiçoando ela e a vida dela. O tempo todo falando, ninguém presta, ninguém é confiável, eu não confio em ninguém, o mundo é ruim. Você vai reativando o medo, a insegurança, o pânico. E aí de novo você pode ter crise sem perceber que você vai ter uma crise. Por quê? Porque você só ativa coisas ruins. Por isso o EFT te ajuda, ele vai liberar isso da sua mente, do seu corpo. Porque o medo, ele está programado no seu corpo. Não adianta só você pensar, eu vou ter confiança, eu vou ter fé. Não adianta não, gente. O seu corpo já está programado, já está treinado no medo. Por isso o EFT, ele trabalha o corpo. As emoções que foram gravadas no seu cérebro, nas suas memórias, nas suas células. Seu corpo reage automaticamente ao medo. Por isso que muitas vezes não adianta a pessoa falar, não tenha medo. Às vezes um barulho que você escuta, pronto, seu coração já dispara. Por quê, gente? Porque o seu corpo já aprendeu assim, a estar em alerta. É qualquer barulho, é porque é perigo. É alguma coisa ruim que vai acontecer. Entende? Seu sistema já vive em hipervigilância. Então você tem que desprogramar esse sistema. Por isso, essa terapia é corporal, que ela vai liberando. Toda vez que a pessoa faz, ela vai sentindo vontade de arrotar, vontade de bocejar, ela vai sentir vontade de chorar tudo que ela não chorou. Entende, gente? A pessoa que tiver que fazer o EFT, ela tem que estar preparada para isso. Porque tem muita gente que não consegue nem mais chorar. Acha que chorar é alguma fraqueza. Não, chorar é uma regulação emocional. É necessário, é bom para você chorar.